Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui com a Flora hoje em mais um Realcast. Ela que é autora de um livro, A Escolha da Coragem. Eu devorei esse livro, Flora. Eu li assim, super rápido. Fui gravando frases que é um texto riquíssimo, uma história de superação que eu indico para todo mundo ler esse livro. Claro, vai ter o contato dela, aqui os cortes e tal. É só entrar em contato com ela e ela explica como fazer a compra do livro. Vale a pena. Nesse podcast, a gente vai conversar muito sobre a história dela. E aí vai deixar ganchos para você comprar o livro, para você entender um pouco mais a história de cabo a rabo. Eu garanto que é uma história que vale a pena você ler e também passar para os amigos e familiares. Então, o Realcast de hoje vai ser com a Flora. Apresente-se, Flora, é um prazer recebê-la. Realmente, você conseguiu, sem abrir a boca, só com palavras, me tirar lágrimas dos olhos. Você me emocionou em vários trechos. Obrigada, Gui. Obrigada aqui pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É bom falar um pouquinho da minha história, né? Eu acho que o livro ele começou como um diário. Para quem não sabe, para quem ainda não conhece a minha história, eu fui em outubro do ano passado diagnosticada com câncer de mama. E depois eu vou contar um pouquinho como é que foi essa descoberta, mas eu nesse processo eu comecei a escrever diário para entender o que eu estava sentindo. Eu sempre gostei de escrever. E aí eu fui entendendo que isso poderia ser um livro, e a ideia sempre foi ter um livro que pudesse conectar pessoas e pudesse expressar meu sentimento e contar um pouquinho dessa história de superação. Muito bom. E quem quer comprar teu livro, como que faz? É só entrar em contato contigo mesmo? Como que tá Na na... minha bio, no meu Instagram, é @florasinger. Na minha bio tem o link da editora, né? Editora Reflexão, que é essa daqui que está aqui no cantinho. E já aproveitar para deixar o cupom aqui também, para quem quiser adquirir com desconto, tem o cupom Outubro Rosa 10% off. Aí, já aproveita. Estamos no mês certo, né? No Para mês conversar certo. sobre isso. Sabe que eu descobri em outubro do ano passado. E aí eu falo que o meu Outubro Rosa de 24, ele foi totalmente diferente, porque a notícia é uma bomba, né? E até o prefácio do livro foi um grande amigo que escreveu que fala a chegada da notícia ruim. E você receber essa notícia em outubro é muito difícil, porque por mais que eu tentasse esquecer, eu estava na Marginal dirigindo, eu vi uma placa, Outubro Rosa. Eu chegava no estacionamento do shopping, Outubro Rosa. Você passa por um edifício, tá todo rosa. E eu não consegui esquecer nem um minuto. Mas quando você pensa que a campanha é em prol de muitas outras mulheres e que essa campanha é um alerta para prevenção, você fala, vale a pena, sabe? Vale a pena contar essa história e por isso hoje eu estou aqui para falar muito também sobre prevenção. O que te fez entender que Deus não estava ali, mas ele sempre esteve presente? Eu sempre tive a questão da fé, sempre fui uma pessoa que tem muita fé e tenho a minha religião, sou cristã, né? Frequento a igreja aos finais de semana, mas era uma relação diferente, meio que naquela hora, quando você precisa, sabe? Quando aperta de verdade, que você fala, ai Deus, por favor, eu tô aqui. E nesse processo eu pude enxergar Deus orquestrando mesmo a minha vida, colocando as pessoas, colocando as coisas na hora certa. Eu tive muitos sinais, e eu comecei a pedir cada vez mais sinais. Os sinais mais assim impressionantes, eu estava dirigindo, estava indo para São Paulo, né? Eu moro em Alphaville, estava indo para São Paulo na Marginal, e eu estava muito aflita com uma questão, e eu falei: Deus, me dá um sinal de que esse é o caminho certo. Eu não quero errar em relação a isso, eu quero um sinal. De repente, o caminhão me fechou, eu tomei um susto, e atrás do caminhão tinha uma imagem de Jesus Cristo desenhada. Não era uma imagem pequena, era o caminhão inteiro. E aí eu comecei a chorar, assim, chorar, e eu falei: toda hora que eu peço, toda hora que eu fico atenta, porque acho que no fundo tem um pouco isso. O dia a dia hoje é tão corrido, a gente está dirigindo, respondendo mensagem, falando com alguém, a gente não percebe os sinais, né? Os sinais do Espírito Santo para quem acredita e quem é religioso. E quando você pede, eles vêm ainda mais fortes. Então eu tive vários sinais, vários, assim, um.
grande também que eu gosto de contar. Eu trabalho na Lingerie, que é uma marca de moda íntima, e eu estava liderando um projeto que ia ser assim, o projeto da minha vida, que era um golaço que eu ia fazer. E a gente estava colocando o produto na fábrica para rodar. E aí mudou o conselho, né? Naquela época, eles começaram a rever alguns projetos e eles pausaram alguns projetos para entender mais no detalhe. E um dos projetos pausados foi o meu. E eu virei para minha chefe e falei: Mas se pausarem meu projeto agora, que eu ia marcar esse gol, o que que eu vou fazer? Era outubro. O que que eu vou fazer de outubro a dezembro? E ela falou: Calma, a gente vai te encaixar em algum outro projeto ou a gente vai achar alguma coisa para você. E aí eu entendi o que Deus fez naquele momento. Ele Olha, deu a oportunidade de uma pausa profissional para que eu pudesse me curar, você né? cuida. Muito bom. Você sentiu medo ou paz no momento do diagnóstico? Medo, né? Medo. Eu nunca tive dúvidas de que eu seria curada, né? Então, trazendo um pouco os números, né? A realidade é quando você descobre o diagnóstico precoce, quando você descobre a doença muito no começo, as chances de cura são altíssimas, mais de 90%. Então, eu tinha feito um exame em março de 24, não tinha nada. Em setembro de 24 eu repeti o exame, porque eu já vinha monitorando por conta de uma mutação genética, e aí eu descobri muito no começo. Então, eu nunca tive dúvidas de que eu seria curada, e graças a Deus, uma equipe médica, bons médicos, bom seguro-saúde. Então, nunca me passou pela cabeça, não vai dar certo. Mas é uma doença que tem um peso muito grande, né? Quando você fala câncer, você já fala, já pensa em morte. Por mais que eu tivesse a certeza, eu falava: será que eu vou morrer? Não é, acho que não é agora a minha hora, não é isso que eu quero. Me deixa aqui mais um pouquinho, porque eu tenho 2 filhos para criar. Então eu não tive, não foi paz, mas era uma sensação de que eu seria cuidada. Mas é uma doença que assusta muito, né? Falar que a gente não sente medo, não tem como. É porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A evolução, o tratamento e tudo. Exato. Isso eu fiquei com uma dúvida. Entre o momento do exame e o dia da cirurgia se passaram 34 dias? 34 dias, tá. Então Uhum. eu entendi certo. O que que passa na cabeça de uma mulher quando o tempo deixa de andar? Parece pouco tempo, mas foi muito tempo. Eu sou uma pessoa muito prática e resolutiva, né? Então, tudo que eu faço com muita. Eu ponho o foco, eu gosto de tirar da frente. Uhum. Quando eu descobri o câncer e o meu médico falou, como ele é muito pequeno, você pode fazer a cirurgia antes de fazer um tratamento de quimioterapia, por exemplo. Então, você pode fazer a cirurgia, mas a gente vai precisar de uma outra equipe, uma equipe maior, porque eu retiro, você precisa de um cirurgião para colocar a prótese, né, no lugar da mama que a gente vai retirar. E aí eu tentei me ocupar ao máximo nesses 30 dias, deixar as coisas organizadas. Então, eu não estaria aqui para cuidar dos meus filhos, porque é uma cirurgia muito agressiva. Então, eu precisava de alguém para cuidar dos meus filhos, de alguém para cuidar de mim, de alguém para cuidar da casa, de alguém para cuidar do meu trabalho. Eu precisava arrumar os médicos, fazer exames. Então, eu tentei me ocupar para não ficar com isso na cabeça. Quando eu deitava na cama, eu falava: Meu Deus, essa noite eu não vou conseguir dormir porque meus pensamentos estão a mil. É difícil, né? É Mas a difícil. gente tem que achar alternativas. Quando eu li essa parte, me veio à cabeça, eu até contei em outro podcast, o acidente doméstico que o meu filho do meio teve, e eu fiquei 3 horas na estrada para chegar aqui em São Paulo para ir para o hospital. Aí me remeteu a essa cena enquanto eu estava lendo, porque eu pensei, se em 3 horas eu sei o que eu senti naquelas 3 horas, 3 horas. Aí eu falei, 34 dias tem que ter uma força, uma resiliência, uma É, força interior e muito Deus. Porque a gente fala 34 dias, pô, vidas ok, a gente fala, o aniversário do meu filho é daqui 34 dias. E passa assim, com a vida corrida, tudo. Mas a partir do momento que você finca uma estaca num objetivo, 34 dias para algo que vai decidir a sua vida, isso deve dar. é muito tempo. É muito tempo. Deve parecer uma eternidade. É. E
Você rezava, você silenciava, você se revoltava? O que que passava no seu coração, na sua cabeça, só você, estando sozinha, nesse período? Revolta nunca, Gui, assim, eu sempre tive muita fé, sempre rezei muito, pedi muito, tentei silenciar minha voz para entender o que estava acontecendo e depois a escrita me ajudou muito, né? Dizendo, eu nunca me senti, pelo contrário, eu me senti privilegiada por ter bons médicos, bom seguro de saúde, uma boa rede de apoio, sempre tive muita fé, mas a gente se questiona, por que eu? Né? Tô fazendo tudo certinho, tô acordando, trabalhando, cuidando dos meus filhos. Por quê? E uma vez eu fui na missa e conheci uma pessoa que tinha também passado por isso, e ela falou para mim: é uma transformação. É uma chance única de transformação que poucas pessoas passam. Se você souber aproveitar, a hora que tudo acabar, porque vai acabar, você vai olhar para trás e vai falar: não quero mais ser aquela Flora, eu quero ser essa Flora. Mais forte, mais segura, mais resiliente. Então eu fui tendo palavras de apoio, me conectei com muitas mulheres também que passaram por isso, e foi uma rede muito bonita assim para me fortalecer. Eu nunca fiquei revoltada e teve um determinado momento que eu entendi por que que eu estava passando por aquilo e eu falei: "Vamos embora. Vamos fazer o que tiver que fazer". E você considera que foi um período de deserto, como falam? Eu acho que agora pensar umas coisas, acho que agora eu penso diferente de como era lá atrás, né? Acho que no começo eu pensei em muitas coisas, depois eu fui entendendo o que estava acontecendo e hoje eu sei que foi a maior transformação da minha vida, né? Mais do que a maternidade, mais do que qualquer outra coisa. É assim, é a Flora 2024 para trás e a Flora 2025 para frente. Boa, Flora. E quando veio a confirmação, o que que foi mais forte? O medo da morte ou o medo de não viver o suficiente com seus filhos? Medo de não viver com os meus filhos. Tanto que nas minhas orações eu falava: Deus, eu quero cuidar dos meus filhos. Meus filhos precisam de mim e eu quero estar aqui por eles. Todo o resto, você pode me tirar. Eu corro atrás, eu mudo, eu invento, mas eu preciso estar aqui para cuidar dos meus filhos. Acho que depois que a gente vira pai, mãe, é por eles, né? É por Tudo por ele. eles. Aqui, ó, por eles. É isso mesmo. É isso. É questão de propósito, porque são nossas escolhas, né? É. E a gente escolhe e vive aquilo tão intensamente que não tem como virar as costas, né? Não tem como mudar o sentimento. Você tomou a decisão de raspar o cabelo antes que ele caísse. Ele começou a cair, teve uma noite que saíram alguns tufos, né? Uhum. E o que que significou esse ato para você de você querer interromper aquela cena de ver você sucumbindo à doença, mas respondendo ao tratamento também? Uhum. Eu já tinha um plano. Na verdade, a minha cura, ela se veio na cirurgia, porque eu descobri a doença muito cedo. Eu fiz a mastectomia bilateral, ou seja, eu tirei as duas mamas, tumor ainda muito pequeno, então a minha cura veio aí, na cirurgia. Porém, o meu tumor, ele era um triplo negativo, que é um dos cânceres mais agressivos e rápidos. Então, Nossa. poderia ter escapado alguma célula que não seria visível em nenhum exame, e daqui a um tempo poderia ter se alojado em um órgão e eu ter desenvolvido um novo câncer. Então, como protocolo, os médicos, quando é triplo negativo, independente da cura, eles fazem aí um processo de um tratamento de quimioterapia. E aí, nesse momento, eu falei: se o meu cabelo cair, começar a cair, eu vou raspar. Então, antes da quimio, eu já tinha um plano, o que eu acho que ajuda bastante, né? Quando você tem plano, é mais fácil. Sim. E o cabelo, ele não começa a cair, cai um pouquinho, depois mais um pouquinho. Não. Um dia ele não cai nada, e no dia seguinte você tem uma peruca no travesseiro. É assim. Sério? E aí, Caramba. no final do ano, eu estava fazendo um tratamento com uma touca que congela para evitar queda. Só que aí você não pode lavar, você não pode pentear, você não pode prender. E eu que sempre gostei de cabelo, estava sempre com aquele
cabelo sujo, com lenço. Eu falei, de que adianta? Esse cabelo já morreu, esse cabelo já não é mais a Flora. Então, eu já tinha esse plano de que o momento ia raspar. No dia que começou a cair, eu fiquei muito triste. E eu chorei muito, 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 porque aquilo externalizava a doença. Em nenhum momento eu fiquei com cara de doente, eu fiquei muito bem nas químios, então eu não tinha. Alguém olhava para mim e falava: Nossa, você tá doente. Ninguém dizia. A queda me mostrava a doença. Aí eu Uhum. falei: Chega, hoje é o dia. Era dia 30 ou 31 de dezembro, eu não lembro direito. Aí eu chamei meus filhos, a gente já tinha conversado sobre essa possibilidade. Eu lembro que eu peguei um tanto assim, mostrei para eles. Aí eles fizeram esse movimento. E eu falei: Hoje é o dia. Vocês topam essa aventura comigo? Vambora? E eles falaram: Vamos. Eu falei: Então vamos, porque a gente vai mostrar quem é mais forte aqui. E aí, na hora que eu tava raspando o cabelo, não caiu uma lágrima. Foi assim, foi libertador, né? Você perguntou o que eu senti, foi libertação, porque era como agora a doença não pode mais me afetar, porque não tem cabelo para cair. E aí foi Sim. uma adaptação, claro, né? Você se vê careca, e até que eu gostei, assim, eu falei, nossa, até que achei que talvez ia ficar pior, fui me Que combinou. adaptando, mas foi libertador. Então, se foi libertador, a flora pós-cabelo floresceu. E ó, tá cheinho, tá crescendo, é uma questão Olha de aí, tempo é agora. questão de tempo. Então, no resumo, era sobre força e não sobre se deixar ser vítima, né? Exato. Nunca me coloquei nesse papel. Nunca se colocou como vítima. Oh, Deus, por que que isso acontece comigo? Esse pensamento vem assim, por que eu? Mas era um pensamento rápido, não era Entendi. algo que eu ficava, né, maturando e me vitimizando. E o que que você sentiu quando se olhou no espelho pela primeira vez? Na hora, assim, deu uma assustada, mas passar a mão, assim, eu lembro do primeiro banho, o banho que eu tomei quando o cabelo começou a cair foi assustador, porque eu falava, eu não quero olhar para o chão, eu não quero olhar para minha mão, porque isso vai me entristecer. Então foi um banho assim de alma. Sabe quando você entra numa cachoeira gelada e você sente Sim. lava a alma? E eu senti que aquela era eu e que ia acabar rápido, porque depois que a quimio acabasse, meu cabelo ia crescer. Então eu falei, eu tenho 3 meses, 3, 4 meses, para viver essa careca e aproveitar, porque se Deus quiser, nunca mais. Então foi como se eu tivesse a chance de viver algo novo por pouco tempo. Sim. E quem que era a pessoa que você olhou no espelho? A nova pessoa. Uma nova flora, né? Uma flora mais forte. Como foi também final de ano, foi 30 ou 31 de dezembro, foi como um ano novo, assim, sabe? Quando você faz mil promessas, pula as Sim. ondas, eu falei, meu, essa é a nova flora, é assim que eu vou viver. E eu tive que me adaptar, porque as roupas que eu usava não ficavam boas com a falta do cabelo, o brinco, a maquiagem. Então também foi um momento de descoberta, de conhecimento daquela flora careca. E quando as pessoas te olhavam, você via mais curiosidade, pena ou amor? Ah, isso me incomodava demais, porque às vezes eu ia no supermercado de boné, às vezes eu ia com capuz, porque hoje as pessoas me olham e elas acham que é uma mulher que tem cabelo curto, né? Que tem uma preferência por cabelo curto. Quando você é careca, as pessoas já te olham achando que você tem alguma coisa. E eu atraía muitos olhares. E eu falava, eu queria passar desapercebido, eu queria entrar no mercado, comprar o que eu preciso e sair sem ninguém me ver, né? Então esse era um momento que me incomodava um pouco. Mas depois também eu fui entendendo que era isso, ou eu saía de casa e encarava, ou eu não saía de casa. Sim, Então eu sim. falei, vamos embora, é isso. Tava a construção da nova flora, né? Exato. Sabe quando põe aquela plaquinha em construção? Aham. Você fala que perdeu os seios, os ovários, o útero, os cabelos. E o que que você ganhou? Ganhei a chance de viver de novo, né? Eu ganhei a transformação. Como aquela pessoa da igreja me disse, são poucas pessoas que têm a chance de viver uma transformação grande na vida. Eu fui premiada com isso. E eu vivi no meu tratamento um momento de amor, o que as minhas amigas fizeram por mim, o que a minha família fez por mim.
eu nunca mais vou viver na vida. Foi algo único, foi memorável. E eu acho que, assim, eu perdi muitas coisas que dizem muito sobre o feminino. Os livros que eu estava lendo na época, que falavam sobre intuição feminina, sobre a gente se atentar aos sentimentos. Câncer de mama é muito feminino. E eu acho que é uma mulher nova, né? Eu acho que eu perdi coisas femininas para me transformar numa nova mulher. Sim, a intuição feminina tem que seguir, né? Com certeza. Como que é reaprender a se sentir mulher depois que o corpo muda tanto? Estou descobrindo isso ainda. Não é algo, eu não tenho essa resposta, porque eu ainda eu ainda sinto que eu estou, o lado de dentro acho que está mais curado, o lado de fora ainda está passando por muitos ajustes, né? A quimioterapia você toma muito corticoide, você incha muito, o corpo muda. Eu, quando tirei os ovários, eu entrei na menopausa aos 42 anos de idade. Então, eu tô aprendendo ainda, e eu não posso fazer reposição hormonal por causa do câncer. Então, é a insônia, a onda de calor, é a irritação, a falta de memória. Então, tudo isso ainda está sendo construído, né? Ainda está sendo adaptada a essa nova mulher. Mas eu aprendi a ter um pouco mais de paciência. Eu tenho o resto da vida para viver tudo que eu quero viver. E eu vou viver o resto da vida, ainda vou viver por muitos anos. Então, é uma questão de adaptação mesmo. O ser humano, na verdade, é um eterno aprendizado, né? Então a gente está sempre se conhecendo e aprendendo sobre nós mesmos, sobre nosso corpo, sobre nossa mente, sobre nossas reações e tudo. Imagine, reset, vamos chamar de reset, o que passou com você, um Uhum. reset da vida, assim, é um aprendizado e acho que você não tem que se cobrar, não. É um aprendizado que pode e deve levar muitos anos, porque você vai se aperfeiçoando, né? Você vai mudando tudo. E já mostrei uma tatuagem que casou aqui com a nossa conversa, agora eu vou mostrar outra, que é aqui, ó, cultive sua paciência. Ambas as Paciência é algo muito tatuagens difícil, a gente quer tudo no nosso tempo, né, e do nosso jeito, e a paciência ela tem que ser trabalhada diariamente. diariamente, a todo momento, ainda mais com filhos, né? Ainda Uhum. mais com filhos pequenos. Quantos anos têm seus filhos hoje Meu em filho dia? tem 11, meu filho mais velho, o Theo, e a minha filha menor faz 6 no mês que vem. Ah, que legal. Deixa eu ver a próxima. Hoje você acha que ainda está se adaptando? Ou você já aprendeu a amar o seu novo corpo? Eu Faça acho um que eu assentimento mesmo, tipo, de autoestima. eu acho que tem o lance do amor próprio, que hoje Isso. eu me coloco muito em primeiro lugar, e você se colocar em primeiro lugar não é uma questão de ser ou não ser egoísta, é você se valorizar, é você saber até onde você pode ir, até onde os outros podem ir. E Uhum. autoestima, eu acho que as coisas. Já teve fases que eu gostava mais de mim. Quando eu fiquei careca, eu gostei bastante. Aí, quando o cabelo começou a crescer, que começou a crescer meio cada um de um jeito, eu não conseguia arrumar, Meio revoltado. meio revoltada, aí eu não conseguia arrumar, daí isso me incomodava. Agora ele já tá num tamanho que ele já fica mais organizadinho. Esse final de semana eu fui pra praia, depois de quase ano e meio eu pude tomar sol. Então eu acho que é aos poucos, assim, acho que é uma construção. Eu ainda não me olho no espelho e sinto aquela segurança que eu sentia antes, quando eu ia sair com alguém, ou quando eu queria me sentir bonita. Hoje eu me sinto bem, mas eu sinto que é uma construção, sabe? É algo que vai dia após dia. Legal. E até onde você quer deixar o cabelo crescer? Eu fui de cabelão, sempre tive o cabelo aqui, assim, né? Então, menos mal, porque tá mais perto do que se fosse um cabelão. Sim. Mas eu também tô vivendo. Agora eu gosto do jeito que ele tá, mas eu vou deixar crescer. Então, assim, vou ter a chance de ter um Chanel e ver como é que vai estar, depois um Sim. pouco maior. Mas eu nunca fui do cabelão, acho que talvez algo aqui assim no ombro já me satisfaz. Demora? É que eu não sei mesmo, mas demora? Demora quanto tempo, assim? Eu acho, eu acho que demora assim, a parte curta é que demora mais, né? Porque precisa encher, e aí depois que ele
começa a pegar o comprimento, aí acho que vai mais rápido. Mas eu acho que até o final do ano que vem eu devo já estar com um cabelo mais perto, assim, do que eu tô sonhando ter. Que você queria mais um aninho aí. Mais um aninho. Você menciona no livro que você tinha alguém bem próximo amorosamente quando veio o diagnóstico, né? Uhum. Como foi ver esse vínculo se dissolver enquanto você lutava pela vida? Eu era separada, né? E acho que quando você está numa relação de muitos anos, que você tem filhos, quando você recebe o diagnóstico de uma doença, naturalmente, se for um casamento saudável, etc., você se fecha ali no casal, né? Acho que você se fortalece muito como casal. Quando você está conhecendo alguém que você ainda não tem a intimidade, ou que você está conhecendo ainda, né? Não sabe direito como é que vai ser, eu acho mais difícil. Eu acho que eu não quis que alguém estivesse comigo por dó, ou tipo, putz, como é que eu vou terminar com ela? Ela tá passando por isso. Eu também não queria estar com uma Você foi madura. pessoa. Poxa, hoje eu queria dormir, descansar, tô cansada, mas tenho que dar atenção. Então eu achei que era o momento, e eu fui muito sincera com essa pessoa. Eu escrevi para ele, falei, ó, primeiro eu dei um dano nele, porque a gente ia sair e eu sumi, mas foi no dia que eu descobri. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, olha, não queria ter te tratado desse jeito, mas aconteceu isso, isso, isso. Como eu tenho um Instagram aberto, e ele também me seguia, ele conseguiu ver, né, a realidade, porque parece desculpa, né? Não quero mais sair com você porque minha tia morreu e, enfim, você inventa qualquer coisa. E aí depois ele até falou comigo, a gente conversou, mas eu achei que não, eu precisava desse tempo para mim. E eu costumo dizer que quando eu fechei uma porta para um relacionamento, eu abri uma porteira para todas as minhas amigas entrarem, né? E lá, tanto no livro quanto no meu Instagram, eu conto um pouco da história das químios, que cada químio tinha um tema. E cada químio foi um grupo de amigas diferentes. E a gente viveu ali, uma químio vai durar umas 4 horas, mais ou menos. A gente viveu 4 horas sem celular, vivendo tempo de qualidade. Qual a chance, né, disso acontecer com a correria do dia a dia, de você largar filhos, trabalho? Então, quando eu fechei a porta para qualquer novo relacionamento, eu abri a porteira para elas entrarem. Foram muitas amigas, amigas de infância, Foi amigas de trabalho. Foi uma lindo. decisão bem madura e acertada, assim, me pondo É, no seu lugar, sabe? E teve até fantasia de ursinho, né? De ursinho sabe que carinhoso. a turma dos ursinhos Eu dei carinhosos é a turma da risada. discórdia, né? Eu tenho uma turma muito querida de amigas que moram no mesmo prédio que eu, e elas falam, eu falo, tem uma novidade para contar. Elas falam, aposto que os ursinhos carinhosos já sabem. Ah, Porque elas causaram, as meninas falavam: "O que que a gente vai fazer depois de tudo que elas fizeram", né. E estava um calor de 30 graus, elas estavam de ursinho carinhosas. Quando eu desci para recebê-las, elas falaram: "Pode descer que a gente já chegou". E aí começaram a chegar uns ursinhos carinhosos, eu falei: "Gente, que isso?". Aí quando eu vi uma das minhas amigas, eu achei que ela tinha visto no Farol e contratado, falou: "Ó, te dou R$ 100 pra você ir lá animar a minha amiga". aham. Quando eu tirei a cabeça do ursinho e vi ela suando lá dentro, eu falei: "Isso é amiga de verdade, né?". É. Quando eu li essa parte, eu dei risada nessa hora, aí eu falei, puxa, podia ter uma foto, né? E aí no final tinha foto. Então, Tem, quem ficar curioso que a foto é legal, ó, compra o livro, porque realmente vale a pena. Você vê que muitas vezes amigos são fazem parte da família, né? São pessoas que a gente não nem imagina e elas têm um olhar por nós que é encantador, que é uma amizade é. realmente plena, né? Não tem, e no seu caso, suas amigas das 5 sessões, né? Uma foram seus pais e seus Aham. filhos. Todas as amigas, elas se mostraram muito amigas de alma mesmo, e não querendo nenhum interesse ou vou lá por dó, como falou, pena. Uhum. Não, foram porque queriam passar aquele momento genuíno contigo. Então, isso é muito legal. Foi E lindo, é assim. difícil isso no mundo de hoje. É difícil. É difícil.
Mas você fala muito de paternidade, né? E acho que quando a gente tem filhos pequenos, a gente sabe a dificuldade que é. Às vezes a gente está cansado, e aí chegar um amigo com um jantar pronto, falar: Meu, trouxe o jantar aqui para você, ou vou pegar seu filho para passear enquanto você trabalha ou toma um banho. São pequenas coisas. A gente não precisa ter alguém passando por uma químio para estender o Verdade. braço. Às vezes é a sua vizinha que está passando por um momento que você fala, ó, eu vou lavar essa louça para você enquanto você faz o seu bebê dormir. A gente fala muito de bebê porque é uma fase difícil, né, quando a gente tem filhos. Mas se você olhar para o lado, com certeza você vai achar um amigo que você pode ajudar e com certeza É, um dia você vai ter um amigo te ajudando também. é aquele negócio, né? Quando a gente ouve aquelas frases motivacionais de diga te amo, saudade, e tudo, porque pode ser o último momento, né? Às vezes Exato. você estender o braço, uma palavra amiga, gesto carinhoso, você pode mudar a vida da pessoa, né? O momento que ela está passando e tudo. De quarta-feira que eu faço trabalho voluntário, eu lido a todo momento com essas situações, que são crianças com paralisia cerebral, autismo e Down, e são carentes. Então, carentes de tudo, desde financeiro, desde emotivo e tudo. E essas crianças, elas vão ali aonde eu vou para receber primeiro as terapias tal e brincar. E nessas brincadeiras, eu percebo muito que elas precisam de eu olhar no olho delas e conversar. Nos primeiros dias eu brincava muito. Eu brincava, é a parte sensorial, tudo. Na última quarta-feira, eu comecei a conversar muito. Contar piada, conversar, contar experiência minha e tudo mais. Foi muito fácil, porque eu tenho três aqui, da mesma faixa de idade. Então foi só transportar os assuntos. Então foi muito fácil. Se você visse no outro dia que eu fui, eles pararam a aula de arte só porque eu passei na frente, assim, sabe? Eles falaram: Olha, o Gui falou que vinha e veio mesmo, não sei o que lá, porque eles têm o cérebro preservado, né? Só a parte cognitiva de movimento que é bem prejudicada. Essa ala, né? Tem umas alas diferentes. E eles veio mesmo, vem cá, vem conversar. Eles pararam a aula de artes, aí foi uma zona, eu fiquei lá conversando. Então, eles querem esse carinho. Então, quando você olha para uma criança, para um adulto, para um amigo, para uma mãe, para um pai, e pode dar um olhar no olho e uma atenção, isso pode mudar muito a vida daquela pessoa. E sim, a gente sempre acha que está pior que alguém, mas se a gente fizer um gesto pela outra, a gente vai ver que todo mundo tá ruim, todo mundo tá bom, todo mundo precisa de algo. Sermos fraternos é o que move o mundo, acho, porque o mundo já é tão egoísta, né? Cada Com um no certeza. seu casulo, violento e tudo. Acho que se a gente estende a mão um pouquinho, e você recebeu isso, você recebeu muitas mãos, né? De ajuda, de amor, de carinho, de força. E acho que, além de Deus, uma boa força da sua recuperação foi disso, né? Com certeza. Eu sou muito grata, assim, tenho essa visão, exatamente isso que você falou, a gente tem que dar valor para as coisas que a gente tem e às vezes o valor que a gente dá não é para o que a gente tem material, é o amigo que a gente tem, são os filhos, a família, a saúde, enfim, isso vale muito mais. E o que o término do seu casamento te ensinou sobre amor, presença, ausência e verdade? Então vamos primeiro, amor, presença, depois ausência e verdade. Amor e presença. Eu acho que você amar uma pessoa, ela não é só o eu te amo, né? Não é só as grandes demonstrações. Você amar vai muito além, vai você respeitar. Muito. Que casal que nunca discutiu, não brigou e teve vontade de jogar tudo pro alto, em sair com outra pessoa, mas quando você tá num compromisso, quando você tá numa relação e você ama a pessoa, o respeito ele tem que existir, inclusive quando você não concorda, quando você tem uma briga, né, uma discussão. E a presença você se fazer presente, acho que no dia a dia, com trabalho, com filhos, muitas vezes a gente não consegue estar presente todos os dias. Mas isso que você falou do olho no olho, né? Sentar, ter um jantar juntos, poxa, agora vamos
sentar por meia hora, desligar os celulares e conversar, saber um do outro. Eu acho que nenhum casamento termina quando tá mil maravilhas. E aí eu percebi que, na verdade, eu aprendi. Eu acho que eu me preparei para uma próxima relação. E que amar é você respeitar acima de tudo, é você estar presente, mesmo que por pouco tempo. E que se você não cuidar da relação dia após dia, naturalmente você começa a se ausentar. Às vezes você pode estar dormindo na mesma cama, mas você está ausente. Você É. pode estar sentado no sofá vendo filme, mas a outra pessoa está ausente porque está ali no celular resolvendo qualquer outra coisa. Então eu acho que toda relação, quando acaba, dói, né? Ela traz esse luto, mas ela traz muitos aprendizados também. E eu acho que eu estou me preparando muito bem para uma próxima relação que um dia virá, eu tenho certeza disso. Uma das certezas que eu tenho é que ainda vou viver uma outra relação. E eu acho que eu vou ser uma Flora melhor também, né? Acho que a relação ela acaba pelos dois lados, não é só um lado, né? Os dois têm erros e acertos, né? Uhum. E o amor é uma escolha diária, então você tem que alimentar aquela chama diariamente. Exato. E eu acho que, por mais que os dois erram, os dois acertam, sempre tem numa relação aquele que quer ter conversas, né? Que tenta um pouco mais, às vezes a outra pessoa não quer. E eu acho que as conversas difíceis, elas são as melhores conversas, né? Porque é no momento que você chega ali na sua vulnerabilidade, que você se abre, que você fala das suas dores, que você escuta, e isso fortalece demais as pessoas. Então eu acho que faltou um pouco disso nessa relação que eu tive de tanto tempo, foram quase 15 anos, mas hoje olhando para trás eu vejo que foi algo muito superficial, ficou muito raso. Nunca cheguei a me aprofundar, por isso não criou raízes. Sim. Apesar de eu ter dois filhos, né? Dois A filhos, então é a relação maior bênção. casal não foi muito aprofundada, assim. E verdade. Ausência e verdade. Verdade acima de tudo, né, Gui? Não tem como você. Eu É falo que isso. as pequenas mentiras, elas falam muito sobre a pessoa. Se Sim. você não consegue falar que você saiu atrasado, e por isso você não chegou, aí você fala, não, peguei muito trânsito, o Waze Uhum. recalculou. Essa pequena mentira diz muito sobre você, porque se você não consegue assumir, meu, desculpa, confundi o horário, ou fiquei conversando com um amigo e saí atrasado. Então, para mim, a verdade, ela é o tempo todo. É Não absoluta, tem importa, que ser que é um absoluta, pouco é do que isso. eu falo para os meus filhos. Tem que ter verdade o tempo todo. E aí, se você não tem verdade, você já está se tornando uma pessoa ausente, né? Acho que a ausência e verdade está É, muito ligado. Você está é, ausente no sentimento, você está ausente com o seu compromisso, você está ausente fisicamente. Não tem como separar as duas coisas. perfeito. E o que que você me fala em relação a perdão em relacionamento? Outro dia eu li uma coisa que eu acho que é muito bonita. É como se você estivesse segurando uma rosa com espinhos. Aquele espinho tá te machucando. Mas se você não soltar, ele vai continuar a te machucar. Se você soltar, você vai sentir a dor, porque vai estar machucado, mas vai cicatrizar. E o Verdade. perdão é quando você não deixa ele ir. Eu li num livro do Augusto Cury que ele fala isso. É como se você deixasse o inimigo morar dentro de você e continuar te fazendo mal. Muito bom. Ao mesmo tempo, não acho que você consegue falar, "Ai, eu vou perdoar, aperta esse botão e pronto." Para mim, demorou muito. É um Fui processo. perdoar tudo que foi feito há, sei lá, 2 meses atrás. E uma coisa que me ajudou muito no perdão foi o trabalho. Eu estava num momento do trabalho que eu estava trabalhando muito, viajando muito a trabalho, que não dava tempo de pensar. E aí teve um dia que eu falei, nossa, eu não penso nesse problema faz uns 10 dias. Olha. Coisa boa, vou continuar trabalhando para tentar esquecer. Sim. E aí vai indo, vai perdendo força, vai ficando mais leve. Aí você começa a entender o outro também. Isso é um problema da outra pessoa. Isso É diz sobre sobre o ela, caráter é do sobre a outro, é pessoa. sobre É isso. ela, né? É o jeito que a outra pessoa quer conduzir tudo isso. Então vai ficando mais leve. E aí eu acho que o perdão, eu assisti um filme que diz muito sobre isso, que é A Cabana, não sei se você já assistiu, até menciono, né, no meu Sim, livro. sim.
que como é que um pai de família perdoa o assassino da filha de 4 anos, mas aí quando ele mostra, né, Deus nas devidas figuras, de mostrar como aquela pessoa, que apesar de doente mentalmente, ela também teve uma infância difícil, ela também é filho de Deus, né, e que somos todos irmãos. Eu sei que é difícil falar isso, entender, mas em um momento isso fez sentido para mim, e conhecendo a pessoa com quem eu vivi, e sabendo um pouco da trajetória e da infância dele, tudo para mim foi muito conectado para Entendi. as coisas acontecerem do jeito que aconteceu. E eu falei, para mim passou. Acho que tem 2% que ainda está sendo trabalhado aqui dentro, mas perto de tudo que eu passei, eu posso dizer que o perdão, eu estou muito mais perto disso. Muito bom. E é aquele negócio, né? É sobre a outra pessoa. Se a gente dorme tranquilo, com a cabeça no travesseiro, pode ter mil dificuldades, pode ter um câncer, ter uma montanha gigantesca na frente para transpor. Mas se a gente sabe das nossas atitudes, sabe do que foi feito e sabe o amor que foi entregue, não tem que ter esse peso. É exatamente a rosa. Exatamente a rosa. Tem que abrir a mão e cicatrizar. É isso aí, muito bom. Pessoal, eu vou finalizar a primeira parte do podcast. Tá? Essa é a primeira parte. E vai ter a segunda parte que eu vou postar 1 ou 2 dias depois. Obrigado até agora, Flora. Tá Obrigada a sendo você. muito bom o nosso papo. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a parte 2 com a Flora, que é autora do livro A Escolha da Coragem. Vocês veem a parte no meu feed, então é só subir um pouco o meu feed que você consegue visualizar a parte 1, tá? E eu vou continuar as perguntas aqui com ela, que o papo tá muito bom. Flora, como foi explicar para os seus filhos o que estava acontecendo? Olha, eu nunca fui uma mãe de diminuir as crianças para um bebezinho, né? Então, ai, vem cá, é um bichinho que está dentro da mamãe. Eu nunca tive essa conversa. Comigo sempre foi a verdade, né? Respeitando a capacidade mental, a capacidade emocional de cada um deles. E eu tenho 2 filhos de idades muito diferentes, né? Então, na Sim, época, a Maitê tinha 4 para 5 e o Theo tinha 10. Para o Theo, foi uma conversa que eu comecei perguntando se ele sabia o que era, e ele uhum. sabia. Para Maitê, se eu falasse câncer, dor de cabeça, dor de barriga, mais ou Dava na menos a mão. mesma coisa. Hum. Mas eu sempre falei para eles, falei que era uma doença, que eu precisaria me tratar, que eu precisaria muito do apoio deles, porque eu não estaria tão disponível no dia a dia, mas que eu tinha bons médicos, que a gente tinha o vovô e a vovó que iam ajudar a gente no dia a dia. Sempre trouxe a seriedade do problema, mas a tranquilidade da cura. Eu Muito bom. acho que eles nunca tiveram aquele medo, aquele receio, e foi muito legal eles participarem de tudo. Tanto que a última químio, eles foram comigo. E foi legal mostrar para eles, né, tudo que eu passei. Eu fiquei com um catéter aqui, até tenho uma cicatriz até hoje. E toda vez que eles me veem na praia, eu tava, né, com roupa de praia, eles viram a cicatriz à mostra. Toda vez que eles vêm, eles dão um beijo aqui, porque eles sabem que Ah, foi por aqui nossa, que que eu legal. recebi a cura. Então, sem papo reto, sem, né, trazer muito pro infantil ali, mas obviamente respeitando que eram que são 2 crianças. Você não deixou a sua tempestade molhá-los, mas ao mesmo tempo mostrou a realidade. Exatamente. Que eu acho que é como tem que ser, né? Eu gosto assim de tudo aqui em casa a gente trata dessa maneira. Eu nunca escondo as coisas, é sempre a verdade em primeiro lugar. Muito bom. E como foi olhar para eles nos dias que você não tinha força nem para sorrir? Ai, difícil. Difícil, Difícil, né? porque na químio, no dia da químio eu ficava muito bem, os 2 dias seguintes eu passava mal. E eu nunca quis que a rotina deles mudasse. Então eu acordava, né? Meu filho acorda às 6 da manhã, eu acordava, preparava o café, mas eu não tava ali, eu não tava bem. E aí depois que ele ia para a escola, eu voltava para a cama, dormia mais uma horinha até a hora de acordar a Maitê. Mas eles foram entendendo, eu acho que é importante, acho que essa história não é uma história só minha, sabe? Eu acho que é uma história da nossa família. E eu acho que eles vão lembrar quando adultos, né? Pô, eu lembro quando a minha mãe teve câncer, eu lembro como ela foi. O Theo já me disse, ele falou assim: Mamãe, eu tenho orgulho de você porque você foi muito corajosa.
Era a imagem que eu queria passar, mas eu não queria passar essa imagem sem verdade. Então ele viu, e eu sempre falei: vão ter altos e baixos. E tudo bem quando não tiver legal. Vocês vão ver a mamãe chorar, vocês vão ver a mamãe cansada, faz parte. Então eu acho que viver algo ruim, só que você se antecipando ao problema, sabendo que aquilo pode acontecer, é mais fácil do que aquela surpresa do tipo você falar, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e de repente não tá. Então E acho que o, foi e o que que calculado, assim, foi muito você, pensado. e o que que você acha que eles aprenderam vendo sua luta? Coragem, coragem Coragem. no lugar. E a gente fala aqui em casa. Eu não quero tal coisa. Hoje a Maitê fez um exame de sangue, né? E ela falou, mamãe, eu vou respirar fundo, eu vou ser corajosa. Eu falei, mas eu não tô dizendo que não vai doer. Vai doer, mas é um pouco. Se você colaborar, ficar com o bracinho retinho, vai ser mais rápido. Então, eu acho que eles viram a mãe lutando e eu não deixei o dia a dia. A gente saía, a gente ia no cinema, a gente ia no encontro com as amigas. Em janeiro eu estava fazendo químio e eu não podia tomar sol. A gente alugou casa, foi viajar com amigos, eu sempre com um chapéu desse tamanho, com roupa de proteção UV. Parecia uma gringa louca, assim, com toda coberta, mas eu falei, meu, eu vou dar um verão para os meus filhos, eu vou fazer acontecer. Então, Guerreira acho que foi leoa. assim. Eu acho que é isso. Eu queria passar É. essa imagem porque essa sou eu, não porque eu estava fingindo, e porque eu queria que eles vissem que a gente passa por adversidades na vida, mas se a gente tiver coragem e persistir, a gente vai conseguir. É isso aí. E o que que você aprendeu sobre fé quando não sentia que tinha respostas dele, de Deus? Fé é tudo, não dá. É aquilo, dá o passo que Deus põe o chão. Eu acho que eu pedi muitos sinais. Assim, se um dia a gente sentar mais de 10 para enumerar, se eu falar, não, deixa eu pegar aqui os sinais. Mais de 10. Deus mostrou para mim o tempo todo. A minha história, né? Na verdade, eu descobri a mutação genética. Eu tenho uma mutação genética que chama BRCA1, que ela dá uma predisposição de desenvolver câncer ao longo da vida. Então, uma população normal, uma mulher que não tem a mutação tem 10% e eu tinha 76%. É genético, eu nasci com isso. Eu poderia nunca descobrir, ou eu poderia descobrir com a doença. O meu irmão fez um teste genético de maneira aleatória, cuspiu ali num tubo de ensaio, passou um cotonete, sei lá o que quer, e mandou por correio. E ele descobriu a doença, a mutação. Aí ele falou: olha, você devia fazer, porque em mulher é mais agressivo. Então eu descobri a mutação antes do câncer. No segundo exame de monitoramento, eu descobri o câncer. Quando eu conto Olha, isso para os médicos, que eles falam: meu, é um exame raríssimo, ninguém faz. Como é que você foi o descobriu timing antes? perfeito. O timing perfeito, perfeito. Então, assim, não tem como duvidar de que Deus foi colocando as coisas no meu caminho. Deus é bom o tempo todo, né? Eu costumo É, eu também falar. falo isso. E aí ele foi fazendo as coisas acontecerem. ele não evitou que você passasse por isso, mas ele criou a estrada para que você saísse disso. É isso, é isso. E você acredita que Deus te curou ou que te usou para curar outras pessoas através da sua história? Os dois, os dois. Ele me curou, não tem como, né? Eu agradeço muito aos médicos, aos hospitais onde eu me tratei, mas eu sei que foi Deus ali, né, o tempo todo. E eu acho que essa é a minha missão daqui para frente, né? Em outubro a gente fala muito de prevenção. Eu tive É. um final feliz por conta da prevenção, porque se eu não soubesse do BRCA, eu ia fazer esse exame em março desse ano. O tumor já ia até está num tamanho Nossa, alastrado. sim, sim. A previsão era que você fizesse em março. É, Seis porque eu meses faço todo. depois, Eu faço sempre no começo do ano. Então, eu fiz em março de 24, não tinha nada. Eu só repeti em setembro porque eu sabia da por causa mutação da genética. mutação. Se eu não Nossa! soubesse, Iam então, ser assim, a 6 meses prevenção de salva crescimento. vidas. Ah, ia ser totalmente diferente o câncer, né? Ia ser totalmente diferente. É Deus. E É se Deus você pudesse agradecer a Ele por apenas uma coisa, qual seria? fazendo bem, sempre fazendo bem. Acho que fazer o bem sem olhar a quem, né? Como dizem. E eu acho que é o que eu tento fazer quando eu participo de uma entrevista, de uma live.
quando eu lanço um livro, quando eu me envolvo num projeto, é tentar ajudar ao máximo de pessoas e falar sobre a importância da prevenção. Muito bom. Você fala durante o livro que no livro, que durante o tratamento, toda vez que você se sentia triste, você era coberta por amor e carinho das suas amigas. Como que esse amor te sustentou? Assim, eu sempre tive um perfil, como eu disse, prático, engraçado, então eu deixei elas entrarem na minha vida e trazer esse humor, né? Teve uma vez que os meus cílios começou a cair. E eu já estava careca, né? Aí eu peguei a mão assim, mostrei para minha amiga, querendo mostrar, tipo, mais essa. Aí na hora ela pegou o dedo dela e falou: faz um pedido, amiga. Sabe aquela brincadeira dos cílios, de onde sai? Se eu não desse essa abertura para ela, obviamente ela não ia fazer uma brincadeira que poderia ser uma brincadeira de mau gosto e não foi. E na hora a gente começou a rir muito, rir assim. O Que legal. problema se tornou uma memória engraçada. Então, eu acho que receber ajuda e receber amor diz muito de quão aberto você também está. Você precisa abrir essa porta. Você precisa estar Você precisa se receptivo a isso. estar receptivo e se permitir ser cuidado por outros. Porque aí você entra numa vulnerabilidade que você fala: não, não quero ninguém cuidando de mim, imagina, né? É. Uma mulher criada e tal. Mas eu acho que receber amor diz muito sobre estar aberto para isso. Sim. Você fala no livro, e eu me identifiquei muito, que você sempre quis dar conta de você mesmo e das suas coisas. De ser autossuficiente, de não pedir ajuda, e você redescobriu, você remodelou isso. E eu sou muito assim, eu sempre fui muito assim. E depois do meu divórcio, eu descobri que a ajuda, ela não é você se humilhar ou colocar selo de não sou o suficiente ou sou pior do que achava, tudo. Mas é um selo de ser humano, que todo mundo precisa disso. Ninguém vive sozinho, autossuficiência. Então, eu tenho trabalhado muito isso dentro de mim. Eu sinto eu tenho alguns gatilhos em relação a isso, de tipo, porque eu sempre fui a pessoa que eu queria fazer, eu queria resolver, eu queria ajudar, sempre fui a pessoa que se eu pudesse pegar a xícara na cozinha, eu poderia estar no quarto que eu ia levantar e eu ia pegar, independente para quem fosse. Então, eu sempre fui muito proativo. E hoje eu venho aprendendo que o equilíbrio é melhor. Você tem que se deixar também receber. E eu não me permitia isso. Eu não me permitia receber. E sim só doar, só É. doar, só doar. E tem uma história que eu conto aqui em casa para as crianças, que eram duas famílias, uma rica e uma pobre, morando uma do lado da outra. E a família pobre sempre pedia para a família rica uma xícara de arroz, uma xícara de feijão, uma xícara de alguma coisa. E um dia a mãe dessa família rica falou para o filho: Filho, vai lá na vizinha e pede uma xícara de açúcar. E o filho falou: Mas mamãe, por que a gente tem açúcar em casa? Ela falou: Porque açúcar é algo barato que todo mundo tem. Se eu pedir, ela vai ver que eu também tenho esse gesto de pedir e vai se sentir mais à vontade na hora de pedir. Então, eu acho que é a doação dos dois lados. É uma história simples, mas eu acho que ela é bonitinha de ser contada para a criança, porque mostra que quando você faz, o outro também fica mais à vontade para fazer. E é doar e receber o tempo todo. É uma parceria, né? Às vezes a gente quer fazer tudo, mas vale a pena parar e falar: não, posso pedir ajuda para alguém, né? Tem razão. E o que você diria para uma mulher que hoje está cuidando de outra amiga com câncer? Se doe, fique o máximo de tempo que você puder, entenda o que ela está passando, entenda como você pode ajudar, porque existem várias ajudas. Às vezes você pode ajudar arrumando a casa dela, cuidando dos filhos dela, cuidando dela, respeitando o silêncio dela, levando ela para passear, né? Amiga que a amiga vai saber como ajudar, mas eu acho que amizade feminina é um negócio de você abraçar a outra como uma irmã de verdade, né? E não desista, porque às vezes a pessoa fica um pouco irritada ou não sabe como pedir ajuda, né? Então acho super válido ter esse apoio aí das amizades. Você escreve que está 100% curada por fora e 95% por dentro. O que falta curar? Acho que agora é uma questão de tempo, ajustes finais, assim, sabe?
Às vezes eu me vejo muito irritada com algumas situações que não têm importância, não têm valor, mas somos seres humanos, né? A gente se irrita e tal. Então, não estou buscando a perfeição, mas estou buscando a evolução. E eu acho que um ano depois de tudo, como eu te disse, acho que foi um presente viver essa transformação. É muito louco que eu vou falar, mas eu passaria por tudo de novo. E eu acho que eu vou sempre buscar algo melhor do que eu era na versão anterior. Acho que eu nunca vou estar 100%, na verdade. Então, é bom que sempre sobre algo para que eu possa olhar a cenoura ali na frente e correr atrás. Eu acordo agradecendo, né? Então, eu acho que abrir o olho e falar mais um dia que eu posso produzir, que eu posso trabalhar, que eu posso estar com os meus filhos. Para mim, é acordar agradecendo e dormir agradecendo. Isso me faz me sentir viva. Tem um podcast, o primeiro podcast que eu fiz, eu entrevistei uma família que passou por um episódio no hospital que a filha ficou na UTI, quase morreu e assim renasceu realmente. E ela tem várias lembranças, vários gatilhos que faz ela ter assim uma dor interior, né, de alguns momentos. Você tem isso? Alguma coisa que você lembra de todo esse processo de um ano que te dói? Eu me emociono, assim. Se a gente começar a falar de um determinado assunto, do dia que caiu meu cabelo, se eu ficar falando muito desse dia e dos meus filhos, meu olho enche de lágrima. Quando eu falo dos sinais, quando eu falo do meu pai, da minha mãe, eu me emociono, mas não é nada que me dói. É emoção Gratidão. mesmo, parece que é reviver aquilo, né? Sim. Você tem uma gratidão porque passou por esse momento e ressignificou como aprendizado, enfim, curou e tal. Exato. Você sente saudade da mulher que era antes? Não, sendo muito sincera, eu gosto muito da versão que eu sou hoje. Acho que eu sou mais segura, acho que eu sou mais resiliente, acho que eu sou uma pessoa menos, não, não menos direta, assim. Eu sou muito direta, eu não sou muito do mimimi, mas acho que eu sou capaz agora de tentar entender a pessoa, falar com um pouco mais de calma. Acho que eu me considero uma nova pessoa hoje. Tem coisas que já antes me irritavam, ou que eu queria discutir, queria ter razão. Hoje já não faz mais tanto sentido, Você prefere a sabe? paz? A paz e a felicidade. É isso. Você disse que não quer mais sobreviver, que você quer viver. O que é viver para você agora? Viver assim é o ordinário, né? Todos os dias. Imagina que você falar, eu vou sair de férias em julho. E aí, até julho, a vida não faz sentido. Você acorda, trabalha, faz isso, faz aquilo, vive no automático. E aí, quantos dias você viveu no automático versus os seus 10 dias de férias que foram incríveis? Acho que é o acordar, é o viver, é o sentir. Às vezes, quando você para e presta atenção nas coisas, quando você tem tempo de qualidade com pessoas que você gosta. Então, acho que é todo dia viver um pouquinho. Claro que você não consegue ficar 24 horas contemplando. O dia a dia é puxado, a vida é dura, mas eu acho que se Sim. você parar um pouquinho assim por dia, dá. Você começa a dar valor a outras coisas mais simples, né? E ressignificar Exato. algumas coisas que a gente reclama e que são coisas tão supérfluas que a gente reclama e faz questão de falar que a vida tá ruim, tal, por N motivos supérfluos. E quando a gente olha pro simples, a vida fica mais fácil e o tempo passa mais devagar também, né? Uhum. Que propósito nasceu do câncer? Teve algum? Teve, ajudar outras mulheres, viver a minha melhor vida, ser a melhor mãe, estar com pessoas que eu gosto. Acho que são muitos propósitos e objetivos, mas olhando assim para a causa mesmo, eu quero cada vez mais ajudar na causa, né, da prevenção, da prevenção contra o câncer. Então é o que eu falo, você pode ter um estilo de vida super saudável. Um câncer ele pode ser genético ou ele pode ser por algo que você desenvolveu, seja por emoções mal resolvidas ou por sedentarismo, tabagismo, né, hábitos em geral. Você pode ter a sua melhor vida, ser uma pessoa super saudável, tá com a terapia em dia, e ainda assim ter um câncer genético. Você não consegue evitar o câncer. Sim. Mas se você tiver trabalho de prevenção, a sua chance de descobrir algo, caso você venha a ter,
num tratamento que pode ser de maneira precoce, você tem mais chance de cura. Então, meu papel aqui é lembrar homens e mulheres de fazer o exame preventivo, seja um Mentira. check-up anual, seja ir ao médico o tempo todo. Você postou uma foto que eu achei muito interessante. Eu queria te pedir, você tem uma foto, você me manda essa foto dessa tabela Qual? doença ou parte afetada? Aí tem câncer, o tipo de câncer, aí tem cérebro, choro, Sim, coceira, sabe é de essa um foto? livro, deixa eu ver se eu Eu tenho. achei muito interessante que são as causas É desse prováveis livro aqui, ó, que e é um novo padrão de pensamento para você resetar a sua mente, né, para evitar algumas coisas. Você pode curar a é. sua vida. Muito Esse bom. livro eu ganhei de uma amiga minha. Se eu não me engano, ela é uma psicanalista, a Luiz Rey. Ela já faleceu, ela não é mais viva. E o livro chama Você Pode Curar a Sua Vida. Então, tanto ela traz o olhar para quais emoções podem causar algumas doenças, quanto você ter o poder de se curar daquilo. E a letra C, né, do câncer fala exatamente isso, são aqui, ó, mágoa profunda, ressentimento, eu te mando pra você dar uma olhada. Eu quero dar uma olhada, me manda uma foto. Última pergunta antes do nosso bate-bola. Se você pudesse Manda. olhar nos olhos de todas as mulheres que te acompanham e dizer só uma frase, qual seria? Acredite. Você, acredite em você. Acredite era a palavra, né? Eu acho que tudo que você acredita, tudo que você quer, se você põe energia, se você corre atrás, não tem como não acontecer. Sim, muito bom. Tudo é o que a gente falou, né? Dá o passo, acredite no passo que Deus coloca o chão. Exatamente. Agora vamos para um bate-bola. Eu peguei 15 frases que você falou durante o livro. E aí eu vou te questionar. Aí eu quero que você me fale uma frase pequena ou palavra que justifique a sua afirmação. Tá bom? Você falou que Deus é bom o tempo todo. Mesmo quando a dor parece injusta? Mesmo quando a dor parece injusta, porque é aquilo que você falou, agora eu vou te voltar com uma frase sua. Ele não consegue evitar tudo, mas ele consegue te dar o caminho para sair disso. Não tem nada injusto, né? Isso não é justo. Não é justo eu ter um câncer sendo que eu, sei lá, não matei, não roubei, não fiz nada de errado. Mas É. não é sobre isso. Então acho Não que foram sim, Deus é bom o tempo todo, inquestionável. inquestionáveis. Não foram coincidências. Então o que que foi? Foi Deus orquestrando. Eu participei de um curso na igreja que eu frequento, na igreja anglicana, que a gente fala que é Deoincidências. Então, assim, são sinais. E são coisas que talvez você tenha que passar, mas você não entende o porquê naquele momento. Depois que você passar, você vai entender. Eu tive um casamento que não foi o melhor casamento do mundo, mas hoje eu entendi por que que eu passei por isso. Eu precisava ser mãe do Theo e da Maitê, que para mim são os melhores filhos do mundo, e Eu tinha que vejo ser assim com essa também. pessoa. Sem Valeu nada tudo que eu por passei. acaso. Muito bom. Você escolheu a pessoa errada. O que o câncer não sabia sobre você? Ele não sabia que eu era tão forte, corajosa. Esse era o título do meu livro. Você escolheu a pessoa errada. E aí, uma semana antes do livro rodar na gráfica, a pessoa que me auxiliou com todo o processo, ele falou: Flora, tem um cara em Brasília que teve leucemia e escreveu um livro que chama Você Escolheu o Cara Errado. E ele já lançou o livro. Aí eu Hum, falei: putz, não acredito. Daí a gente teve que mudar. Quem me acompanhou no Instagram durante o processo, eu falava muito isso. Você escolheu a pessoa errada. 2 dias depois da quimio, eu estava fazendo musculação para não perder massa magra. Estava cuidando dos meus filhos. Então, eu mostrava. Meu pai não gosta muito, ele fala que eu desafiava a doença. tá. Mas eu gosto de mostrar quem eu sou. Eu não tenho medo, assim. Então, de fato, se ele quis me derrubar, ele escolheu a pessoa errada. O medo foi embora junto com o cabelo. Mas o que que nasceu no lugar dele? Força, muita força. Passei a observar o ritmo do meu corpo. O que que o seu corpo te ensina hoje? Hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de consciência. Eu trato o meu corpo como uma máquina que precisa ser melhor alimentada, uma máquina que precisa dormir, uma máquina que precisa descansar, uma máquina que precisa se exercitar. Então hoje eu falo, se eu quero realmente viver tudo isso, eu preciso cuidar dessa máquina, senão ela vai pifar.
Sim, Eu acho que muito hoje eu bom. tenho esse olhar mais cuidadoso. Muito bom. Não quero sobreviver, quero viver. O que é viver plenamente para você agora? Ah, é viver em paz, é viver em alegria, com alegria, é viver com gratidão, é ter um propósito. As mulheres que me cercaram curaram a solidão. E quem te cura agora? Acho que elas continuam me curando. Eu acho que é muito bom você ter o poder de cura dentro de você, né? Acho que é isso, assim, acho que se eu quiser me curar, eu consigo. Mas a gente não faz nada sozinho. E aceitar ajuda é um ato de amor próprio, né? Então, eu acho que meus filhos me curam, minha família me cura, Ah, essa conversa que a gente está tendo se cura. Acho que é isso, acho que é se unir com pessoas boas. nada mais é como antes. E o que você não quer que nunca mais volte a ser? Isso é difícil, hein? Acho que eu vivi momentos muito tristes por muito tempo, pela falta de coragem de tomar uma atitude. Então, por muito tempo eu vivi um casamento infeliz e eu preferia estar num casamento infeliz para falar que eu era casada do que tomar uma atitude Tá. e arcar com o peso do divórcio, né? Então, acho que a gente tem que ser feliz e buscar o caminho para isso. Deus permitiu uma dor horrível para fazer algo incrível. O que de mais incrível ele fez na sua vida? Além do Me câncer, deu a da chance. cura do câncer. Não entendi. Me deu a chance de continuar aqui. Quero continuar aqui, não quero ir embora. Então é aqui que eu quero ficar. Mesmo sem cabelo, me senti linda. O que é beleza para você agora? Beleza é você se olhar e se encontrar naquilo, seja careca, com pouco cabelo, é você saber o que você está enxergando. Eu olho para essa flora e eu falo, tá crescendo, todo dia tá crescendo um pouquinho, eu fico feliz com a evolução. É você não olhar só lá na frente no resultado, é você ser feliz no processo todo, sabe? É, isso é o processo. Tem uma frase que você fala sobre o processo, não fala? No livro? Se eu não me engano, eu não peguei, acho que eu Eu acho que passei. eu dou um exemplo assim, Gui, que é como se você quisesse emagrecer 10 quilos. E aí você fala, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer o 10º quilo. Mas se você conseguir comemorar a pequena vitória do primeiro, do segundo, do terceiro, você vai ver que você pode ser feliz o tempo todo, né? Não 24 horas por dia, mas eu digo, comemorar as pequenas vitórias pode te trazer a mesma felicidade que só comemorar a vitória final. Sim, concordo. Entendi que não preciso ser forte o tempo todo. Quando foi que você se permitiu ser frágil? Que momento exato? Acho que não é ser frágil, talvez é ser vulnerável. Acho que os dias pós-químio foram os momentos que eu estava fraca e que eu não conseguia sair da cama e que quando eu comecei a entender o que é a droga, porque a químio é uma droga que ela entra matando as células ruins e boas, né? A ideia é fazer uma varredura da célula ruim, qualquer célula cancerígena e matar. Mas o remédio ele não consegue identificar só a célula ruim. Então ele sai matando tudo. E aí quando eu entendi o timing disso, eu falei, eu vou me permitir ficar na cama essas 48 horas, tipo, dane-se, sabe? Esses Aham. 2 dias eu vou ficar aqui. No terceiro dia eu já, vamos embora, vamos viver. Situação. Sai da cama. Muito bom. A cura física veio antes da cura da alma, você disse. Qual das duas foi mais difícil? Da alma. Da alma foi mais difícil? Da alma, porque não está muito no seu controle. É aquilo que a gente falou sobre o perdão. Leva tempo, não adianta acelerar o processo. Não adianta. O bolo demora 45 minutos para ficar pronto, você não vai fazer um bolo em 5. Não É. adianta, né? Então, assim, é você entender o processo. Então, acho que a cura da alma foi mais longa do que a cura física. E para terminar esse bate-bola, se me perguntassem se eu passaria por tudo de novo, eu diria sim. Por quê? Porque eu vivi a transformação. Eu não teria como viver essa transformação de outro jeito. E como a gente disse, né? A doença do feminino, a intuição, tudo que me aconteceu na vida pessoal, tá tudo muito ligado, assim. Os livros que eu li, eu costumo dizer que a gente não escolhe os livros escolhem a gente, né? E às vezes eu tô lendo um livro que eu falo, nossa, eu tô passando por isso. Então eu acho que enfim, assim, eu passaria tudo de novo. É difícil falar isso, porque obviamente eu não quero ter um câncer de novo,
mas foi uma experiência que me transformou, Você precisava passar por isso. com Flora, certeza. muito obrigado. A sua história é inspiradora, sensacional. Amei seu livro. Como eu te falei no off, eu me identifiquei em muitas partes do livro, por isso que eu salvei todas essas frases até. E sua história é um exemplo de vida para muitas mulheres e homens. É sobre superação, resiliência, sobre amor à família. Você está de parabéns. Foi uma honra Obrigada, esse podcast com parte um e parte 2. E vou deixar de novo aqui o livro dela, A Escolha da Coragem. Entre em contato com ela para fazer a compra. Por quê? O que a gente conversou aqui, eu tentei fazer de uma forma inteligente que não conte a história. Você não contou a história. Tem muita coisa, tem muita coisa, tem muitos detalhes. Vocês não sabem como que a história do irmão dela, por exemplo, que eu fiz questão de não mencionar ele, eu fiz questão de não mencionar os pais, não por passar reto, mas simplesmente porque existe uma história, envolvimento do livro. E sabe aquele negócio que o livro é sempre melhor que o filme? É isso, comprem o livro porque a história, Thales, é fantástica. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, te conhecer virtualmente. Depois a gente vai marcar café. Acho que a gente se conectou aí nas histórias de filhos e família, etc. E lá na minha bio, né, no meu @FloraSinger, tem o link também para quem quiser saber mais sobre o livro. Muito bem, muito obrigado, viu? Ficou ótimo.